Bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez, querido aluno. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre três tipos de triângulo, ok? Triângulo isósceles, o triângulo equilátero e o triângulo retângulo. E vamos falar de propriedades pertencentes a esses três triângulos, tudo bem? Então vamos começar. O triângulo isósceles, tá aqui desenhado, ele tem uma propriedade muito importante, tá? E como que a gente reconhece essa propriedade? Ela fala que todo triângulo isósceles possui dois lados iguais. E acabou, tá? Iso é de igual, tá bom? Isósceles. Então eu tenho aqui um triângulo ABC, ok? E dois lados que são iguais aqui estão com essas duas marquinhas. Então eu tenho que o lado AC é igual ao lado BC. Quando eu falo igual, significa que eles possuem mesma medida. E a medida do lado ali é de comprimento, não é de ângulo. Tá? Muito importante isso. Não vamos misturar medida de comprimento com medida de ângulo. Ok? Então eu tenho que o triângulo isósceles ele tem dois lados iguais. Em consequência disso, ele vai possuir dois ângulos iguais também, que são justamente os ângulos da base. E aí, eu tenho que separar. Se esses dois ângulos são iguais, então, se esses dois lados são iguais, então a base desse triângulo é AB. O lado que não é igual, é o desigual a esses dois, certo? Vou repetir com outras palavras. Se AB é o lado, tá? E os outros dois são iguais, significa que esse lado AB é a base do triângulo isósceles, tá bom? E aí vamos escrever isso, né? Que é importante. Aqui eu tenho que é a base. Tudo bem? A base. Não estou falando do ângulo não, tá, galera? Eu estou falando do lado do triângulo. É a base. Em qualquer posição que esse triângulo se encontrar, se eu tiver dois lados iguais, então ele é isósceles. Tudo bem? E aí ele vai ter dois ângulos, que é os ângulos da base aqui, iguais, tá? E a base é esse segmento AB, ou lado AB do triângulo. Tudo bem? Ok. Então vamos lá. Vamos fazer uma brincadeira, tá? E se? O que é esse e se? E se o meu desenho tiver assim? Eu tenho um triângulo com duas marquinhas aqui em dois lados. Significa que esse lado é igual a esse. Então, tá? Então, é verdade que esses dois ângulos aqui, que eu acabei de marcar de verde, eles são iguais também. Têm a mesma medida, são congruentes, tá? E por consequência disso, esse cara aqui, ó, é o que a gente chama de base. É a base do triângulo isósceles. Novamente a brincadeira em si. E se o meu desenho tiver assim? Os dois ângulos internos do meu triângulo são iguais, são congruentes, possuem a mesma medida. Medida de ângulo, não é comprimento, tá? Se esses dois ângulos são iguais, então eu já posso afirmar que esses dois lados são iguais também. Ou seja, esse lado, com três marquinhas, é igual a esse lado com três marquinhas também. Tá? Então, esses dois lados são iguais. Se eu tiver dois ângulos iguais, então, esses dois lados são iguais. E, em consequência disso, esse lado que é vizinho aos dois ângulos da base, que são iguais, ele vai se chamar base, né? Óbvio. Base. Certo? Então, do triângulo isósceles, eu tenho certeza de que ele tem dois lados iguais, os dois ângulos da base são iguais, e a base é justamente aquele lado que é diferente na medida desses três lados do triângulo, tá bom? Do triângulo isósceles, ok? Agora, qual que é a medida desses ângulos? Não sei. Isso vai depender
do formato do triângulo, né? Do tamanho dele, do tamanho de cada lado, né? Tudo bem? O que vai importar aí é que se eu tenho dois lados iguais, dois ângulos serão iguais. Se eu tenho dois ângulos iguais, dois lados serão iguais. Triângulo equilátero. O triângulo equilátero é de igualdade, tá? Látero de lado. Ou seja, ele possui lados iguais. Os três lados iguais. Então eu tenho um triângulo MNO. Esse triângulo, ele possui os três lados iguais, por isso que ele tem a mesma marquinha nos lados, tá bom? E em consequência disso, ele vai ter os três ângulos internos da base iguais, todos três iguais. E por isso, os ângulos do triângulo equilátero são todos iguais a 60 graus. Todos 60 graus. Tudo bem? Então, esse triângulo equilátero, ele fornece para mim ângulos internos iguais, congruentes, mesma medida, sempre 60 graus, tá? E isso não vai mudar. Pode mudar o tamanho do triângulo equilátero, mas os ângulos internos não mudam, tudo bem? Pode ser um triângulo equilátero grande, pode ser um pequeno, pode ser um médio, né? Em comparação com os três. Nenhum desses três triângulos vai ter ângulos internos diferentes de 60 graus, ok? Brincadeira. E se eu tiver um triângulo com essas três marquinhas? Então, eu sei que o ângulo interno aqui, com bolinha, é igual a esse ângulo interno com bolinha e igual a esse ângulo interno com bolinha. Todos os três ângulos são iguais. Opa, se todos os três ângulos são iguais, só existe um número que isso é possível, 60 graus. Então, aqui vai medir 60 graus, aqui vai medir 60 graus e aqui vai medir 60 graus. Todos três com a mesma medida, tá bom? Então, se não falou que é triângulo equilátero e tem um desenho mostrando os três lados com a mesma marquinha, significa que ele é equilátero e que os seus três ângulos internos são 60 graus, tudo bem? Outra brincadeira. E se eu tiver um triângulo que tiver esse ângulo interno igual a esse ângulo interno igual a esse ângulo interno? Conclusão, ou então, esse triângulo é equilátero. Equilátero. Por quê? Porque ele tem os três ângulos internos. Então, se ele tem os três ângulos internos iguais, significa que ele vai medir 60 graus, 60 graus, 60 graus. E os três lados são iguais. Os três lados são iguais, possuem a mesma medida. Então, ó, igual, igual, igual. Tudo bem? Ah, professor, como é que você sabe que é 60 graus? Pensa, se os três juntos têm que dar 180 e os três são iguais, 180 dividido por 3, 60 graus. Tudo bem? E aí a gente compreende completamente por que é 60 cada um. Tá? Ah, mas e qual que é a medida desses três lados? Não sei. A única coisa que eu sei é que eles possuem a mesma medida. Tá bom? Ok? Beleza. Triângulo retângulo. O triângulo retângulo, ele agora é bem simples da gente entender. Tá? O que eu tenho que saber do triângulo retângulo? Que ele possui um ângulo interno de 90 graus. Ou um ângulo interno reto. E acabou. O raciocínio é esse. Olha a marquinha de ângulo reto lá, tá vendo? Quadradinho significa retângulo, tá? Triângulo retângulo. Aí eu coloquei aqui um exemplo só pra gente brincar dessa... E se isso acontece, o que eu concluo, né? Qual é a conclusão? Se eu tenho um desenho assim, com dois ângulos internos medindo 30 graus e 60 graus. O que eu posso concluir disso? Então, né, o terceiro ângulo é 90 graus. Tá? E aí, você não põe a marquinha dele, põe a marquinha dele como se fosse um quadradinho. Tá? Como se fosse um quadradinho. Isso significa que ele mede 90 graus. O desenho por si só de um quadradinho, como um ângulo, já representa uma medida exata, 90 graus. Tudo bem? Ok? Então o que eu acabei de falar foi triângulo isósceles,
triângulo equilátero e triângulo retângulo. Esses 3 triângulos, muito importantes, vamos usar essas propriedades pertinentes a esses triângulos, né? E para resolver exercício, ok? Então, no próximo vídeo, vai ser vídeo de exercícios. Obrigado pela aula e até a próxima.